Olá, estudantes e professores da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vou acompanhar vocês em mais uma aula de História. Durante todas as aulas anteriores, ao longo desse ano letivo, nós aprendemos sobre muitos conteúdos bastante importantes para a história da humanidade. Esses conteúdos são importantes para que nós possamos rever tudo o que aconteceu lá no passado e nós possamos analisar o nosso presente e também planejar ações para o futuro. Mas você sabe o que significa história? A história é o estudo que é realizado pelos historiadores acerca do ser humano ao longo dos anos, ao longo da história, ao longo dos períodos. Então, o objeto de estudo dessa disciplina é o ser humano e sua relação com o espaço que ele vive, como ele agiu, como eram suas visões em diferentes espaços e tempos. Então, agora, eu vou pedir para que você pegue o seu caderno, anote lá a data de hoje que você está assistindo essa aula, a disciplina de História e coloque o título da aula que nós vamos trabalhar hoje, que é o tema da nossa aula, Fontes Históricas. Vamos lá? Então, como já falei para vocês, história é a ciência que estuda o ser humano ao longo dos tempos. A ciência da história utiliza fontes, registros deixados pelos seres humanos para fazer uma análise do que aconteceu em períodos anteriores.
Quem realiza essa análise, esse estudo, essa pesquisa, são os historiadores. Mas você já parou para pensar como é que os historiadores investigam as ações humanas e acontecimentos do passado? Como será que esses historiadores que nós vemos nos livros de história ou em grandes pesquisas, como é que eles sabem o que aconteceu lá atrás? Será que é invenção da cabeça deles? Como será que eles conseguiram fazer aquela análise, fazer aquela suposição do que foi vivido anteriormente? Às vezes, algum historiador traz para nós situações lá do período antes de Cristo, não é verdade? Mas como que ele sabe de tudo isso se ele nem viveu naquele tempo? Nós vamos verificar a partir de hoje que os historiadores descobrem situações do passado a partir de registros que os seres humanos lá das épocas anteriores deixaram. Sejam registros escritos, fotos, imagens, inclusive músicas, que retratam uma época que foi vivida. Então esses historiadores observam esses materiais e fazem uma análise. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma situação de análise. Essa imagem que está ali na tela para vocês mostra a cena de um roubo em uma joalheria. E ajoelhado ali no chão, nós podemos ver um detetive. Observe a imagem e descubra pistas que podem ser usadas para identificar os assaltantes da joalheria. Eu vou pedir para que vocês olhem a imagem, vou deixar um momentinho aí para vocês poderem olhar com calma e depois vou mostrar para vocês o que é isso, o que essa imagem tem a ver com a história. Vamos lá? Conseguiu observar as pistas deixadas nessa cena do roubo da joalheria? Mas, professora, o que tem a ver o detetive, joalheria com o estudo da história? Antes de pensarmos nisso, eu quero mostrar para vocês e quero que vocês também me respondam o que vocês encontraram aí de pistas. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei e que acho que são vestígios bem importantes para que nós possamos descobrir quem foi o assaltante aí dessa situação. Olhando ali na imagem, eu posso ver luvas. Será que essas luvas podem me dar vestígios e podem me dar dicas de quem são
de quem são esses assaltantes, quem foi a pessoa que roubou. Ali a gente pode pegar essa luva, pode verificar se ela tem impressões digitais, se por acaso ela tem algum nome marcado nela. Eu acho que isso é uma pista bastante relevante para um detetive. O que você acha? O que mais que a gente pode verificar? Olha ali embaixo, logo embaixo das luvas, nós podemos ver as pegadas. A princípio, são as únicas pegadas que a gente viu aí nessa imagem. Então, a gente pode até concluir que seja apenas uma pessoa, né? Mas a gente também não pode ter certeza. Por isso, a gente tem o trabalho do investigador, que tem uma ciência, ele tem noções, ele cria estratégias para descobrir quem é que fez e quem é que agiu nesse crime. Outra situação que a gente pode observar ali é um boné. Será que com esse boné a gente consegue ter pistas de quem cometeu esse crime? Pode ser que sim. Pode ser pelos cabelo que foi deixado ali naquele boné, a gente pode fazer uma análise do DNA desse fio de cabelo, pode ter algum outro tipo de informação nesse boné, pode ser que tenha a marca de uma empresa que essa pessoa trabalha, enfim. Cabe ao investigador analisar cada dado que foi deixado ali para criar uma suposição, uma versão do que ele imagina para resolver essa situação do roubo. Outra situação bastante importante, outro fato aí, outra pista bastante importante, ali nós podemos ver aquele machado, né? Aquela ferramenta que foi utilizada para quebrar o cofre, para fazer o buraco ali no chão, a marreta, né? Será que ali não tem impressões digitais dessa pessoa que fez, que atuou nesse assalto? É algo que o detetive pode analisar também. Outra imagem que nós podemos ver ali é o buraco. Esse buraco ali pode levar ao local de onde essa pessoa entrou ou de onde ela saiu. Assim, o detetive vai poder fazer uma análise, poder supor de onde veio, para onde foi, começar a pesquisar em outros lugares também para poder resolver essa situação do crime ali na joalheria. Mas o que será que tem a ver a história e os detetives? Eu vou comparar com vocês agora o trabalho do historiador e do detetive. Lá nessas imagens nós podemos ver ali, primeiramente, a imagem de uma mulher. O nome dela é Michelle Perrault. Ela é uma historiadora francesa, uma das mais célebres historiadora da causa feminista. Ela é viva até hoje. Ao lado tem o John Hussen, historiador alemão, que é uma referência na metodologia histórica. Já do outro lado, talvez vocês até conheçam esse personagem que é bastante famoso em alguns filmes, que é o Sherlock Holmes, que é um personagem da ficção da literatura britânica. Holmes é um investigador do final do século XIX e início do século XX. Nós vamos agora analisar o que é que essas duas profissões têm em comum. Vamos lá? Ambos investigam o ocorrido a partir dos vestígios deixados pelos seres humanos. Tanto o detetive como os historiadores vão observar fatos, registros, marcas deixadas na história ou então na cena de um crime para desvendar uma situação. Outra característica é que ambos utilizam as pistas existentes. Eles usam situações materiais e imateriais, tanto os vestígios, né, em formas de pistas que podem ser palpadas, né, que a gente pode pegar, pode visualizar, como outras situações que às vezes a gente não pode perceber. O detetive, no caso, usa os vestígios que encontrou para construir as suas hipóteses sobre uma determinada situação. Então, o investigador, ali o detetive, ele vai analisar aquela cena do crime e vai criar uma hipótese, uma sugestão do que pode ter acontecido. Já o historiador age da mesma forma.
Usa todas as pistas deixadas por um indivíduo, um grupo, um povo, para construir a sua versão da história. O historiador, ele vai utilizar os registros, as pistas deixadas por outras civilizações para construir uma versão sua sobre aquele determinado momento histórico. Depois nós vamos verificar que o historiador, ele não constrói algo definitivo, mas sim ele constrói uma versão a partir daquilo que lhe foi apresentado, a partir daquelas pistas, a partir daqueles registros, a partir daquelas fontes, ele vai criar uma versão para a história daquele determinado período, daquela sociedade. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre o papel do historiador. O historiador usa as evidências do passado, deixadas pelos indivíduos ou grupos sociais, para construir o conhecimento histórico. Os vestígios, escritos, imagens, objetos, etc., produzidos pelas pessoas em sua passagem pela Terra, são chamados de fontes históricas. Todos esses registros, esses materiais que são recolhidos ao longo da história servem como fontes para a construção de uma versão da história. Essa versão é construída pelo historiador de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com aqueles objetos que ele encontrou. Mas é claro que essa versão da história pode ser modificada ao longo do tempo. Por exemplo, se ele encontrou uma nova fonte, um novo vestígio, possivelmente ele também mude a sua versão da história. E é para isso que servem os historiadores, para procurar, para pesquisar novas fontes, novos vestígios, novas situações que façam ele analisar talvez de uma outra ótica aquela situação vivida em períodos anteriores. Vou ler mais uma vez uma situação, uma característica do trabalho do historiador. O historiador não constrói uma verdade completa ou definitiva, já falei isso para vocês. O que ele constrói é uma versão da história que pode ser criticada ou superada por novas pesquisas ou com a descoberta de novas fontes históricas. É como nós já havíamos comentado, né? Aquele historiador fez uma versão a partir daquilo que ele já tinha ali, das fontes que ele tinha. Mas ele pode mudar essa versão, ou então um outro historiador pode apresentar uma outra versão para um determinado fato. Isso porque, às vezes, cada um desses historiadores seguiu um tipo de fonte, seguiu uma versão dos fatos, ou então as suas experiências mesmo de vida fazem com que ele veja aquelas situações vividas por povos antigos por uma outra lente. Então agora eu vou mostrar para vocês e apresentar uma situação que eu vivenciei e que retrata bem essa situação do historiador, que a versão da história pode ser modificada ao longo do tempo. Eu conheci uma estudante da EJA que participou do aniversário de 15 anos da filha dela. Nesse período, ela tinha 30 anos. Para essa data tão especial, que era o aniversário de 15 anos da filha dela, ela escolheu uma roupa bonita, fez uma maquiagem muito legal, fez um penteado que ela achou que era o máximo. Depois de um tempo, essas fotos chegaram, né? Chegou o álbum de fotografias dessa festa de aniversário de 15 anos da filha dela. Todas as fotos muito bonitas, todo mundo muito elegante. Mas depois de 10 anos, essa senhora que eu conheci abriu novamente aquele álbum de fotos, 10 anos depois, agora com 40 anos, e ela me contou que ela começou a dar risada das roupas que ela estava utilizando, da maquiagem e do penteado que ela tinha escolhido. Ela achou aquilo tudo muito brega, muito descontextualizado, fora de moda. Ela deu risada de tudo aquilo. Mas 10 anos depois, quando ela já estava com 50 anos, ao abrir novamente aquele álbum de fotografias do aniversário da filha dela, ela começou a analisar. Nossa, como eu era nova, quanta coisa eu deixei de fazer, como eu poderia ter aproveitado de outra forma a minha vida quando eu tinha lá meus 30 anos.
Hoje, com 60 anos, ela abriu novamente aquele álbum e ela pensou: que mulher nova, como eu era inteligente, como eu me arrumava, como eu era uma mulher elegante. Então nós podemos ver que é a mesma pessoa, mas ao passar dos tempos, ela teve um outro olhar sobre um fato. Ela olhou aquelas fotos 10 anos depois com um desdém, achando que estava fora de moda. Depois de mais 10 anos ela ficou penalizada, achando que ela não tinha aproveitado. E mais 10 anos depois ela olhou para aquela moça das fotos elogiando, achando que ela era uma moça que tinha aproveitado, que tinha sido elegante, que tinha aproveitado da melhor forma a vida. E isso também pode acontecer com o historiador ao olhar um fato da história. A princípio, ele pode olhar aquele fato a partir das fontes que ele tinha e ter uma visão sobre o que aconteceu na história. Mas depois de um tempo, ele pode mudar a versão, de acordo com os conhecimentos que ele teve ao longo desses anos, com as mudanças da sociedade, ele pode ter um outro enfoque sobre um determinado fato que ele estudou anteriormente. Então, conforme diz esse slide que nós lemos agora, a história não é algo definitivo, completo. A história está sempre em mutação, está sempre mudando e se desenvolvendo. As pesquisas estão sempre acontecendo. Então, os fatos podem mudar de ano para ano, de geração para geração. Agora, vamos ler o próximo slide. Quem será que faz a história? A história não é feita apenas pelos grandes personagens, reis, generais, presidentes, mas por todos nós. Isso é, por pessoas como eu e você. Portanto, podemos dizer que todos somos sujeitos da história. É como eu falei lá no começo. A história é a ciência que estuda as ações dos seres humanos durante um período. Então, nós podemos perceber que o sujeito, que o ser humano é quem propicia a mudança na história. É o sujeito que vai praticar a mudança de uma sociedade, de uma comunidade. Nós somos o objeto de estudo da ciência, da história. A história vai analisar como é que nós, seres humanos, agimos e mudamos o nosso comportamento, as nossas convicções, os nossos modos de resolver as situações da vida cotidiana durante os anos, durante os períodos que antecedem ao período que nós estamos vivenciando agora. E para tudo isso, são utilizados como ferramenta dos historiadores as fontes, os registros que foram deixados ao longo do tempo. Os historiadores analisam as fontes históricas deixadas pelos seres humanos. Vamos ler agora a definição do que são fontes históricas. Fontes históricas são vestígios do passado que permitem que o historiador desenvolva sua pesquisa e responda a questões referentes a ela. As fontes históricas podem ser escritas, visuais, orais ou materiais. Essas fontes que são utilizadas pelos historiadores, elas podem mudar a versão de uma história, elas podem acrescentar novas situações àquela situação que esse historiador está analisando. E nós vimos agora que essas fontes podem ser divididas em 4 formatos: as fontes escritas, visuais, orais ou materiais. Nós vamos analisar cada uma delas. O primeiro tipo de fonte que nós vamos observar e aprender um pouquinho são as fontes escritas. Essas fontes podem ser células de identidade, diários, leis, atas, documentos, textos, livros, entre outros. A partir desses registros que são feitos de forma escrita, os historiadores podem observar e fazer intervenções, podem criar sugestões do que aconteceu na história de antigamente. Então, por exemplo, um diário. Antigamente, muitas famílias escreviam diários contando sobre a sua rotina, e esses diários de antigamente são lidos hoje por esses historiadores
E a partir daqueles fatos que as famílias relatavam, o historiador cria suposições, hipóteses e versões de como era o período em que aquela família vivia. Como eram as regras, como eram os costumes e como essa família se portava. Agora eu vou apresentar para vocês outro tipo de fonte utilizada pelos historiadores, que são as fontes visuais, que são fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. A partir dessas imagens, dessas fontes visuais, o historiador pode analisar o tipo de vestimenta que era utilizado naquele período, como as pessoas, para que locais essas pessoas iam, frequentavam, quais eram os espaços de lazer. Nesse período também, com esse tipo de fonte, os historiadores podem ver, por exemplo, nos mapas, como é que as pessoas em determinada época observavam a distribuição do planeta, a sistematização dos continentes, né? Então, a partir desses mapas, ele pode ver como era a visão das pessoas de antigamente sobre o planeta Terra. Outro tipo de fonte que também é utilizado pelos historiadores são as fontes orais. O que são essas fontes orais? São lendas, cantigas, músicas, entrevistas, entre outros. Essas lendas nos trazem muito sobre a cultura dos povos antigos, né? Em quais ideias eles acreditavam, em qual tipo de cultura que aquele povo vivia. As entrevistas são um tipo de fonte que nos revela muitas informações, né? Então a gente pode ver entrevistas que foram realizadas antigamente que nos mostram como aquele povo via determinada situação, como ele vivia. É um meio bastante seguro de analisar como se vivia antigamente e podemos analisar como as situações são vividas hoje em dia. Outro tipo de fonte são as fontes materiais. O que são as fontes materiais? São móveis, vestimentas, brinquedos, etc. São fontes que nós podemos pegar, né? São fontes que nós podemos apalpar. Então, são fontes materiais. Exemplos nós podemos ver ali nas imagens, né? Um pote de cerâmica, né, que era utilizado antigamente, que retrata ali, tem desenhos mostrando fatos do dia a dia. As moedas de antigamente nos trazem como eram, o povo via aquela moeda, tem fotos, tem imagens de pessoas importantes da história, tem muitos colecionadores que têm moedas desde muitos anos atrás, né, que retratam um período da história. As roupas que também são apresentadas nas imagens ali, né? As roupas mostram o tipo de material que era utilizado, como as pessoas gostavam de se vestir, como as pessoas da alta sociedade se vestiam, como as pessoas de classe mais baixa se vestiam. Isso tudo retrata um período da história e nos traz muitas informações, informações que são utilizadas pelo historiador para criar uma versão da história. Agora, eu vou pedir para que você pegue lá o seu caderno para que nós possamos realizar uma atividade. Nessa atividade, nós vamos numerar as imagens que nós vamos ver aqui na tela de acordo com o tipo de fonte histórica que elas pertencem. Então, nós vamos inserir o número 1 para as imagens que apresentam fontes escritas. Número 2 para fontes visuais. 3 para fontes materiais e 4 para fontes orais. Eu vou deixar aqui um instante para que você responda sozinho e logo nós retornamos para que a gente possa resolver junto essa situação.
Então agora nós vamos olhar essas imagens, eu vou ler com vocês a legenda que tem nelas e aí nós vamos analisar a que tipo de fonte que elas pertencem. Vamos ver se você também acertou aí na casa de vocês. A primeira imagem é um cofre, tipo arca. Olha como eram os cofres de antigamente, né? Que pertenceu à Casa de Câmara e Cadeia de São Paulo, no século XVIII. Será que essa arca, esse cofre, ele é uma fonte escrita? Será que tem registro escrito ali? Ele é uma fonte visual? Uma fonte material? Ou ele é uma fonte oral? Essa fonte é uma fonte que pode ser apalpada, que pode ser, né, a gente pode pôr a mão, pode sentir. Então nós classificamos ela como uma fonte material. Então no quadradinho vocês devem ter registrado aí em casa o número 3. Você confere aí? A próxima imagem mostra um livro de família preenchidas por membros da família Silveira entre 1724 e 1942. É como eu falei para vocês, algumas famílias registravam num caderno, num diário, tudo aquilo que eles viviam, aquelas situações que eles experimentavam, suas visões de mundo. E esse é um exemplo. Será que esse caderno, esse diário, ele é qual tipo de fonte? Como nós podemos ver ali na imagem, ela está cheia de escritos. Então, nós podemos dizer que essa fonte é uma fonte escrita, referente ao número 1. Foi esse que você colocou lá no seu caderno? Vamos ver a próxima imagem. A próxima imagem é uma obra, uma pintura ali, né? Da Independência ou Morte, do Grito da Ipiranga. É um óleo sobre tela de Pedro Américo, de 1888. Esse é um quadro que retratou uma cena muito importante da história do Brasil. Qual será que é esse tipo de fonte? Será que ele é uma fonte escrita, visual, material ou uma fonte oral? Como é uma fonte que foi pintada, uma tela que foi pintada e retratou um período da história do Brasil, ela pode ser visualizada dentro de um museu. Nós classificamos essa fonte como uma fonte visual, que se refere ao número 2. Você colocou o número 2 aí também? E por fim, a última imagem apresenta uma entrevista oral, conduzida por um historiador a um veterano americano da Guerra da Coreia. Então, o historiador ali está fazendo uma entrevista com uma pessoa que foi importante para um determinado período da história, né? E ele está contando, relatando oralmente o que ele vivenciou num período de guerra. Então, como já está ali na legenda, ele é uma entrevista oral, que se refere a uma fonte também oral, número 4. Foi isso que você registrou no seu caderno? Se foi isso, tá de parabéns. Vamos agora para a próxima atividade? Agora nós vamos para uma segunda atividade. Vamos lá?
A atividade diz o seguinte: assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A seguir, corrija as frases incorretas. A primeira frase aí da atividade diz o seguinte: as imagens são fontes visuais. Elas podem ser fotografias, pinturas, desenhos, entre outros. Será que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Conforme nós já vimos durante a aula, as imagens são sim fontes visuais. Os quadros, as fotografias, todas elas nos remetem a momentos da história e podem ser utilizadas como fontes históricas e visuais. Então essa afirmativa é verdadeira. Vamos colocar a letra V. A próxima frase já diz o seguinte: os diários podem ser utilizados pelos historiadores como fontes para a criação do conhecimento histórico. Nós também já conversamos a respeito disso. Sim, os diários podem ser utilizados como uma fonte para o historiador construir uma versão da história. Então vamos inserir a letra V de verdadeiro. Agora a próxima frase diz o seguinte: o conhecimento histórico é feito apenas pelos grandes personagens da história. Aqui está dizendo que somente os reis, generais, presidentes, são apenas eles que fazem a história. Nós já vimos que isso não é verdade. Todos nós somos sujeitos da história. Todos nós produzimos a história da humanidade. Então essa afirmação ela é falsa. Vamos colocar lá a letra F. Agora a próxima frase diz o seguinte: o historiador constrói uma verdade completa e definitiva sobre a história. Essa frase está dizendo aí que o historiador, tudo que ele disser é fato. Não pode mais ser mudado. Essa versão que ele coloca é definitiva, é a verdadeira, não pode existir uma outra versão. Nós vimos também que essa situação não é verdadeira, não é verdade? O historiador ele vai construir uma versão da história. Essa versão pode ser mudada, alterada a partir de novas pesquisas e de novas fontes. Então vamos inserir a letra F. Você registrou essas letrinhas aí no seu caderno? Agora, como já estava no enunciado, nós precisamos reescrever essas frases que estão falsas, né? Que estão com erros. Vamos reescrevê-las? A primeira frase que nós vimos que não está correta é a seguinte frase: o conhecimento histórico é feito apenas pelos grandes personagens da história. Como é que nós podemos reescrever essa frase para que ela fique correta? Eu vou mostrar uma opção para vocês e é claro, se vocês em casa quiserem escrever sozinhos como vocês acharem melhor, de uma forma que vocês se achem mais à vontade e que achem que a resposta complemente melhor a essa situação, vocês também podem fazer. Eu trouxe aqui para vocês a seguinte situação, a seguinte resposta: o conhecimento histórico é feito por todos os seres humanos. Todos somos sujeitos da história. Então agora eu vou deixar um tempo para que você corrija essa frase e registre aí no seu caderno. Vamos lá?
Agora, nós vamos olhar aquela outra frase que nós também vimos que estava incorreta. Vamos lá? A frase dizia o seguinte: o historiador constrói uma verdade completa e definitiva sobre a história. Nós já vimos que isso não é verdade. O historiador não faz uma versão definitiva de um período da história. Vou mostrar uma opção para vocês a partir de tudo aquilo que nós já conversamos. O historiador constrói uma versão da história que pode ser criticada e ou superada por novas pesquisas. Eu vou deixar um tempo para que vocês copiem essa frase ou então construam algo que complemente mais a essa frase. Eu vou deixar um tempo para que vocês possam produzir. Vamos lá? Agora que você já registrou as frases de forma correta, eu vou trazer uma questão para você pensar aí em casa, que nós possamos refletir em outro momento. A frase é o seguinte, a pergunta é o seguinte: e você, estudante da EJA? Quais fontes históricas marcam trechos importantes da sua vida? Será que aí na sua casa você tem alguma fonte histórica que resgate um período que você vivenciou? Fotos antigas, diários, uma carta de um ex-namorado? Será que você tem alguma fonte histórica que retrate um pouquinho da sua história? Se você quiser compartilhar conosco, nós vamos ficar bem felizes. Encaminhe para a sua professora que ela encaminha até nós. Então agora vou me despedir de vocês. Encontro vocês na próxima aula. Até lá!